depoimento do Ramiro para o delegado Marino livra a Aline da prisão e o jagunço vira um verdadeiro herói aos olhos do Kelvin. Pois é, o ex-cantor internacional fica emocionado ao ver que Ramiro conseguiu agir pelo lado certo. Porém agora, o pobre coitado vai se ver com uma bucha grande, pois o Antônio La Selva não vai perdoar tão fácil assim esse deslize. Tudo acontece porque o Marino previamente já tinha ouvido as versões da Ágata e do Antônio ainda no hospital, e achará bem estranhas as incompatibilidades de depoimentos entre os dois. A Ágata deixou bem claro que a mansão estava sem ninguém quando tudo aconteceu. Mas nessa versão da história, a megera não combinou direito com o Antônio, que quando declarou para o delegado a situação, deixou passar que o Ramiro estava presente no momento do ato. Isso deixa o Marino bem desconfiado e, portanto, ele decide chamar todos os moradores da mansão para prestar seu depoimento sobre o dia do ocorrido. A primeira a ser ouvida será a Angelina. A governanta contará que, mais cedo naquele dia, recebeu ordens diretamente da Ágata para que ela fosse, junto com a Neide, levantar orçamentos de enxoval para a casa. Marino perguntará se ela notou algo de estranho no comportamento da patroa. Naquele dia, a Angelina nega, mas então o Marino pergunta de uma forma diferente. E a conduta da Ágata com o Antônio em casa? Como tem sido, Angelina? Tem notado algum comportamento diferente dela? Nessa hora, Angelina fica um pouco agitada. A mulher mal conseguirá responder às perguntas do delegado sem dar pinta de que algo estranho está acontecendo dentro daquela mansão, deixando Marino ainda mais com um pé atrás da orelha. A Angelina, mesmo deixando transparecer sua ansiedade com a patroa, ela mente e diz que as duas são muito amigas e que a Ágata é e sempre foi uma pessoa muito boa, diferente da Irene. Na sequência, o Marino colhe o depoimento do Antônio, que mente na cara dura. Conta ali para ele toda a historinha ensaiada de que a Ágata atirou o vaso na cabeça da Aline depois do tiro que ele levou. Que logo na sequência o Ramiro chegou assustado para socorrer com o barulho que ouviu. Mais tarde, no depoimento da Ágata, ela reformulará sua versão também e contará a mesma história. O problema é que os dois não vão combinar direito com o Ramiro, que fica confuso com tanta treta e acaba propositalmente entregando a tramóia dos patrões. Depois de ser ouvido pelo delegado, Antônio alinha com o Ramiro como ele deve dizer para o Marino o que aconteceu. Mas o Ramiro, que já está numa fase de questionar suas atitudes, não vai ficar de acordo com aquele pedido do patrão, não, e demonstra medo de mentir diante das autoridades. Mas o Antônio Chucro, como é, pressiona o jagunço para que ele cumpra o papel de seu aliado nesse crime, ou o chumbo vai sobrar para ele, que é o lado mais fraco dessa história. Ramiro, então, fica aterrorizado com a pressão, e o delegado Marino chama ele para depor. O Ramiro vai estar tão nervoso que, para você ter noção, ele mal vai conseguir se sentar. O delegado vai sacando tudo. Para começar, ele pede que o Ramiro descreva tudo o que aconteceu naquele dia. O jagunço vai seguindo o roteiro pré-combinado com o patrão, mas no meio de tudo, ele se enrola. Eu ouvi aquela confusão toda e a Ágata me chamou. Aí quando eu cheguei, a Aline estava caída e o patrão... O delegado pergunta se o Antônio estava sangrando muito nessa hora. Ramiro fica confuso, respondendo: "Não, o patrão não tinha levado tiro ainda não." Nessa hora, o próprio Ramiro vai se dar conta do deslize, percebendo que inverteu o tempo dos acontecimentos e entregando o plano do casal vilão. O delegado se dá por satisfeito, concluindo que Antônio e Ágata mentiram no depoimento. Imediatamente, o Marino expede um pedido para colocar em cana a Ágata e o Antônio, e o advogado Rodrigo igualmente será avisado para correr com os documentos pela Aline, que passará a responder em liberdade. Afinal, a história das vítimas está muito mal contada. Ao ver que seu depoimento prejudicou o patrão,
O Ramiro, tadinho, vai ficar desesperado, mas ao mesmo tempo aliviado por perceber que fez o certo, pois a Aline não merecia toda aquela injustiça. Se sentindo confuso, ele acaba pedindo ajuda novamente para o Kelvin, que corre até o cafofo do Ramiro e lá o jagunço desaba. Ramiro confessará para o amado que ficou aliviado pelo que fez, que não queria prejudicar o patrão, mas que estava com um peso na consciência enorme pela Aline, pagando por um crime que ele viu que ela não cometeu. Kelvin vai achar a atitude do namorado muito nobre e se emociona ao perceber que um novo Ramiro está nascendo. Porém, as situações que colocarão o caráter do Ramiro em xeque não vão parar por aí. Afinal, ele passará por outro momento de tensão e acabará mais uma vez deixando os vilões na mão. Dessa vez será a Irene. A megera estará interessada em acabar com a vida do Sidney, que você já percebeu, ele está sedento por grana. Primeiro chantageou o Tadeu e agora tem chantageado a Irene também pelo servicinho que ela fez no carro, que tirou a vida do Daniel. Querendo colocar um ponto final nisso, ela vai querer exterminar o maldito. A Irene então convoca o Ramiro para ele ajudá-la nessa missão. A megera combina um local para acerto de contas com o Sidney, e então o jagunço entraria em cena e exterminaria o colega de trabalho. No momento em que pagaria o Sidney, a vilã revela a emboscada e ordena que o Ramiro atire no outro jagunço. Nesse momento, o Ramiro ele não vai conseguir atender às ordens da ex-patroa. Ele começa a tremer muito de ansiedade. Sidney aproveita a deixa e parte para cima do Ramiro, que se assusta e acaba disparando um tiro sem querer, porém sem acertar o alvo. Nessa, Sidney corre e foge a tempo. Irene some do local também, mas o Caio, que estará por perto, aparece e se depara com a cena do Ramiro se contorcendo no chão e tremendo muito. Nesse momento, Caio chega até a pensar que o Sidney atirou e acertou o Ramiro, e então começa a perguntar: "Que é isso, Ramiro? Foi o Sidney que te atirou? Ele atirou em você, Ramiro? Responde! Não tá me ouvindo, Ramiro? Diz pra mim. Você tá ferido? Tá? Ramiro? Ah, será que ele tá morrendo? Ramiro, fala comigo, fala!" O Ramiro não esboça nenhuma reação. Apenas fica tremendo muito e caído no chão sem conseguir responder o Caio. Preocupado, querendo poupar a vida do Ramiro, o Caio passa a procurar algum ferimento no corpo do jagunço, mas não encontra nada. Ele se dá conta então de que o Ramiro está em meio a uma crise e decide levar o homem para sua casa e lá entender melhor o que aconteceu. Com muita dificuldade até para respirar, o Ramiro começa a contar. Caio, não conta isso pra ninguém, não. Senão vão pensar que eu sou frouxo. Nessa hora, o Kelvin também aparece e ajuda o Ramiro a respirar, pois nem isso ele estará conseguindo fazer direito. Preocupado com o namorado, Kelvin fala: "Ei, para, Caio. Você não tá vendo que ele não tá nem conseguindo respirar? Quanto mais falar..." Ramiro fica ali por um bom tempo assustado e sofrendo vários sintomas no corpo. Caio então desiste de conversar com o Ramiro e deixa ele ali descansando. Ele corre para a delegacia para prestar o seu depoimento sobre a cena que presenciou. "Marino, foi por puro acaso eu acabei flagrando uma briga feia entre o Sidney e o Ramiro. Pelo que eu entendi, o Ramiro estava ali para tirar a vida do Sidney. Mas ele não conseguiu tirar não porque... Não sei, Marino, mas parece que ele entrou em pânico, sabe? Aí o Sidney aproveitou e fugiu depois que ele atirou." Depois desse dia, vai ser o estopim para o Ramiro. Com a ajuda do Kelvin e da psicológica, ele vai unir forças para se demitir do emprego com o Antônio, se preparar para uma nova fase de Kelmiro. O problema é que o Antônio La Selva não vai aceitar essa demissão tão simples assim não. Afinal, o Ramiro sabe de muita
muita coisa que incriminaria o Antônio. E, portanto, o jagunço, junto do Kelvin, passa a correr risco de vida. Antônio começará uma perseguição contra o ex-funcionário. Cada vez mais contará com o apoio da Aline e do Caio para se proteger. E também para ajudar a moça a ficar com as terras de vez e mandar uma banana bem bonita para o Antônio La Selva. Me conta, você tá gostando de ver a mudança do Ramiro nessa novela? Eu estou achando fantástica!